Irmãos e irmãs da igreja, nós vamos ler em Apocalipse 21, versículo 5. Convido a igreja a colocar-se em pé, se puderem. Apocalipse 21, versículo 5, para a nossa edificação espiritual. Diz assim o texto: E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém? Amém. Vamos ler juntos agora? E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém. Amém. Os irmãos e irmãs poderão sentar. Curvem com a fronte, fechem os olhos, vamos orar. Quero convidar o presbítero Marcos Laureano para estar orando por mim, para a ministração da palavra. Vamos orar. Santo eterno Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui na tua casa de oração, por essa chuva que tem mandado para regar a terra e trazer vida, Deus. Também pedimos, ó Pai, as chuvas de bênção nas nossas vidas, na vida da IPI Serrano. E pedimos nesse instante o teu servo que está à frente, que será o porta-voz da palavra, que tu usas, ó Deus, os teus lábios, ó Pai, e usa, Senhor, para que fale a tua igreja. Ninguém volte daqui da mesma forma que chegou, mas que leve uma palavra em seu coração de edificação, de correção, de consolo, que sustente, ó Deus, ao decorrer dessa semana. Toma, Deus, as nossas vidas nas tuas mãos. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você seria capaz de falar? Deus não é mesmo. Ou seja, Deus, embora sempre sendo o mesmo, e Ele é, ontem, hoje, eternamente, entretanto, Ele não é mesmo. Nosso Deus, embora sendo o mesmo, Ele não é uma repetição mecânica, sem situações ou coisas novas para a nossa vida. Até porque a palavra já nos disse: Eis que faço novas todas as coisas. Daí decorre essa primeira conclusão, que até o tema desse sermão, que Deus não é mesmismo. E há sentido nisso. Pensa comigo. Mesmismo é algo que entedia, ou seja, causa tédio. Quando é só aquilo, não sai daquilo, é como se fosse uma espécie de um jogo, né? Só aquela batida, daquele jeito, vai entendendo. Vira um tédio. Os irmãos concordam comigo? Fica um tédio. Então, nisso, a gente entender que o mesmismo, que não há em Deus, porque Deus não entendia, ao contrário, Deus é maravilhoso, renovar para nós a cada manhã. O Deus que não é mesmismo é um Deus que não cansa. Mesmismo cansa. Mesmismo cansa, mas Deus não cansa. Deus é o descanso, o alívio para todos nós. O mesmismo fatiga, faz com que a gente se esgote, mas Deus não. Deus renova essas forças. É isso que a gente encontra na palavra do Senhor. O mesmismo, ele enfada, mas Deus não enfada ninguém, não é verdade? Deus, nós não servimos a um Deus que enfada. Deus não enfada ninguém. O mesmismo é aquilo que é sempre a mesma coisa, não muda, mas Deus não. Ele vive agindo de maneiras diferentes, renovando para nós
a cada dia fazendo novas todas as coisas, conforme nós acabamos de ler em Apocalipse 21:5. Uma coisa precisa ficar bem clara, porque muitas vezes a igreja é tentada a isso. Entendermos o nosso Deus, crermos no Deus que não é mesmismo e que faz novas todas as coisas, não significa promover novidades para a igreja. Isso, atrativos para a igreja. Isso é o que nós estamos fazendo, mas que nós não queremos fazer. Amém? Nós não precisamos disso. Nós já temos o maior atrativo, que é Jesus. Jesus Cristo é o nosso atrativo. É Ele que nos convida o tempo todo, e que Jesus renova a nossa vida nas suas diferentes manifestações no meio do seu povo. Deus que faz nova todas as coisas, não é o Deus das novidades, como muitas vezes as pessoas andam querendo. E cabe nós falarmos, exortarmos a igreja, que chegou num ponto que as igrejas já não sabem mais o que fazer para atrair as pessoas. Se eu estiver viajando na maionese, pode me corrigir. Mas parece que as igrejas, e eu estou me referindo às igrejas evangélicas, já não sabem mais o que fazer para atrair as pessoas. Nesse contexto de novidades e atrativos, os pastores parece que estão se tornando uma espécie de ídolos. Pastores ídolos. E está acontecendo isso, infelizmente está. Infelizmente está. Evangélicos, igreja dos crentes, que tanto falou dos católicos, hoje constrói algumas imagens na figura dos seus líderes, que se tornam não somente líderes, mas ídolos do povo. Isso é pecado, Deus não gosta, não faz bem, isso não edifica a igreja, e isso dá problema. Às vezes, não somente isso, mas igrejas em que muitas vezes os cantores são vistos como artistas, como estrelas. Infelizmente isso anda acontecendo, e nós precisamos falar como pastores em nome do Senhor, como profeta de Deus. A igreja não é para isso. Pastor não é ídolo. Quem canta na igreja não é artista. E se alguém pensa, tira o cavalo da chuva. Porque não é por aí. É vida de adoração, louvor ao Senhor, e isso tem a ver com o que nós queremos, e já estamos tratando com vocês, com a igreja aqui reunida. Estamos falando de algo que venha trazer algo de novo para nós. Não nessas coisas, mas um renovo de vida, uma renovação da nossa fé. Muitas vezes coisas que são adormecidas em nós, um despertar de coisas que se adormeceram, porque nós precisamos desse renovo, renovar a essência, e renovar a essência é renovar a essência da nossa fé cristã, a essência da nossa fé. Por quê? É assim que nos diz o Deus da nossa fé: eis que faço novas todas as coisas. E Ele quer renovar, porque Ele não é mesmismo. Deus não é mesmismo. O Apocalipse, o livro das revelações, que muitos até têm medo de ler, outros nem chegam perto, outros se assustam, querem folhear. É um livro maravilhoso. O Apocalipse, que é chamado o livro das revelações, cujo autor, humanamente falando, o autor é o Espírito Santo, mas a quem foi revelado foi a João, o discípulo amado de Jesus e odiado de Domiciano, que era o imperador que o exilou na ilha, ainda ali na ilha de Patmos. Então, esse livro foi revelado para João lá na ilha. Ele exilado, no isolamento, ele fala com Deus, tem as visões que tem, recebe essas revelações. Ele é o visionário, da ilha
naquela ilha onde iam aqueles que eram exilados, colocados lá por conta de Domiciano. Patmos era então tido, a ilha de Patmos era entendida como sendo um lugar de isolamento, isolar da sociedade. Isolamento é perigoso, vamos isolar da sociedade. A ilha de Patmos era um lugar que promovia esse isolamento, né, esse isolamento das pessoas que às vezes representavam algum perigo, né, o Império Romano. Então eram exilados lá. Patmos é lugar de isolamento e Patmos é lugar de abandono. As pessoas iam lá, jogavam lá e ficavam abandonados naquele lugar. Patmos era lugar de alienação, onde não se tinha notícia de mais nada, o que estava acontecendo. Entretanto, Patmos tornara-se para João um outro lugar. Patmos se tornara para João um lugar não de isolamento, mas um lugar de intimidade com o Senhor. Ao invés de isolamento, estar mais próximo de Deus. Viram a invertida que Deus deu? Colocaram ele lá para estar isolado e ele ficou mais perto. Levaram ele lá para ficar mais longe e ele ficou mais íntimo ainda. Não é lugar para ele de isolamento, mas é de intimidade. Se lá é lugar de pessoas que estão abandonadas, lá ele foi acolhido por Deus. Para ele é lugar de acolhimento. Não é de abandono, mas é acolhimento. Se lá é lugar para as pessoas esquecerem das coisas, se alienarem das coisas, não, lá ele lembra das coisas, lembra do que Jesus fez, da forma como ele andou, da maneira como ele ensinou, da maneira como ele operou, do jeito que ele falava, do jeito que ele tocava, da forma como dizia. Aí nessa ilha João estava se lembrando de tudo. Não é lugar de esquecimento, mas é lugar de lembrança, é lugar da revelação de Deus para João. De tal modo que ali naquele lugar, aquilo que se tinha para ele como fim, se tornou começo. Olha que interessante. Aquilo que se tinha como sendo o fim, se tornou começo. É lá o lugar, na presença de Deus, onde é o fim vira começo. O terror se tornou uma esperança. Naquela ilha lá, lugar de sofrimento, o sofrimento se tornou para ele um gozo. Lugar ali onde poderia representar a morte, é ali que ele teve uma vida, e uma vida plena, uma vida total junto a Deus. Porque tudo se fez novo. Eis que faço novas todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Não é o Deus do mesmismo, mas é o Deus que faz nova todas as coisas. Ele é a renovação definitiva, e a única renovação de fato e definitiva de fato para você, para mim, para todos nós. Quem afirma não sou eu. Quem está dizendo é o próprio Senhor Jesus. E ele afirma, quem é? Aquele que está no trono. Quem está no trono? E é o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. Aliás, é pelo sangue desse Cordeiro que nós vamos celebrar daqui a pouco a Santa Ceia. Pelo sangue do Cordeiro. Aquele que está no trono e é o Cordeiro. Vamos pensar um pouquinho. Aquele que está no trono. O que o trono representa? Vamos refletir um pouquinho. O trono representa autoridade. Então quem está falando é aquele que tem autoridade. Amém? Está falando de novo conosco pela palavra. Aquele que está falando é aquele que tem autoridade. Aquele que está falando é aquele que tem o poder. Aquele que está falando é aquele que tem domínio. Aquele que está falando é aquele que tem o governo. Aquele que fala é aquele que tem toda a força sobre tudo e sobre todos, sobre tudo e sobre todas as coisas. É aquele que tem a força, o domínio, o poder sobre todos os tempos, todas as eras e todas as circunstâncias
em todos os lugares, visíveis e invisíveis, que há. E é dele que vem a palavra. Aquele que está no trono, que é Ele, que tem todo esse domínio sobre tudo isso, sobre todos os seres, sobre você, sobre eu, sobre nós, sobre a igreja. É Ele que está falando. Não se trata, portanto, de alguém que está sentado num trono temporal. Vocês estão entendendo a diferença? Quem está falando aqui não é alguém que está num trono temporal, mas quem está falando é alguém que está sentado num trono atemporal, que está acima do tempo, está acima da história. Quem está falando não está num plano natural, mas está num plano sobrenatural, extraordinário. E é Ele que está falando, que é o Cordeiro, que é o Santo, que é o Amém, que é Jesus, que é o Senhor, que é o Quírios, que é aquele que domina todas as coisas, que é o Senhor da igreja, que é o Senhor dessa igreja. Amém? Amém. É o Senhor da nossa vida. É Ele que está falando. Não se trata, portanto, de alguém que senta por um tempo no trono e depois é trocado, tem outro e tal. Não. Ele é aquele que está para sempre, eternamente, assentado no trono, e é o Cordeiro. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos, igreja. Amém. A Ele, somente a Ele. É o seu reino, o seu poder universal e eterno, para todo sempre e por todos os lugares. E é Ele que quer e nos fala isso e deseja isso para nós, deseja isso para a igreja. Tenha isso como Jesus falando para você. Receba essa palavra no seu coração, na sua vida. Tenha isso como Jesus falando agora, em 2025, dia 2 de fevereiro, em Votorantim, nessa sala, nesse pequenino tempo, Jesus falando para todos nós, para cada um de nós. Ele está dizendo bem assim: receba, em nome de Jesus, eis que faço novas todas as coisas. Amém? Eis que faço novas todas as coisas. Eu não sei como é que você vai